Qual que é mais importante, gente? A bênção ou o abençoador? Quando você tem a bênção sem o abençoador, o que vai acontecer? Você vai perder a bênção. Quando você tem o abençoador, não para de jorrar a bênção. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe o domingo de todos vocês. Aos homens já antecipadamente, aos pais, feliz Dia dos Pais a todos. Que todos tenham um domingo muito especial, um domingo muito abençoado. Daqui a pouco eu vou orar, abençoar todos os pais, mas feliz Dia dos Pais. Amém? Amém. Já recebeu o cumprimento, o abraço? Já receberam aí os homens já de manhã? Ou passou batido, filho, nem lembrou? Então vamos lá, vai em voz alta agora. Todos que não são pais, as mães e os filhos, diga feliz Dia dos Pais. Pelo menos já saiu uma homenagem aqui. Feliz, abençoado, incrível Dia dos Pais. Prometo terminar antes da 1h. Ai, tá rindo por quê? Fala amém. Quem falou amém aí, vai lá. Vamos lá. Lê aqui, por favor. Libertação da alma. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é tão importante, né, a gente falar sobre esse tema. E o que significa a libertação da alma? Por que é tão sério, tão importante? Tem assuntos, tem temas que a gente não pode só ouvir, nós precisamos entender. Entender completamente. Eu gosto sempre de frisar no início de um culto, isso justamente para trazer esse ajuste, esse foco da presença de muitas pessoas, né? O senhor acredita, bispo, que muitas pessoas eram para estar vivendo o que estão vivendo, era para estar passando o que estão passando? Eu acredito que muitos não. Porque quando eu sempre falo que a Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. É o manual de vida, é o manual do bom funcionamento de tudo. Aqui nós sabemos de onde viemos, como viver a plenitude da vida e para onde vamos. E por que é tão importante a gente saber sobre isso? Porque se é um manual do fabricante, manual do fabricante, eu preciso conhecer para saber como fazer as coisas funcionar em sua plenitude. Porque se eu não sei, eu altero o meu destino. Eu altero o processo. E aí, eu que poderia estar vivendo uma vida gloriosa e posteriormente entrar para a vida, eu altero por achar que não é tão importante coisas que são importantíssimas, seríssimas. Então, nós vamos falar da alma, porque as principais funções da alma
são a mente, a vontade e a emoção. Diga comigo, a mente, a vontade e a emoção. A vontade, ela é responsável pela decisão. Portanto, ela é senhora, ela é dona do homem. E aí o que acontece? A mente é responsável pelo pensamento e emoção, pelo afeto. Logo, a alma é o centro das emoções. Diga comigo, a alma é o centro das emoções. Então, o que nós aprendemos? Que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Mas a gente tem que inverter isso, tá? O homem é um espírito que possui uma alma que habita num corpo. É o inverso. A gente tem o hábito de falar corpo, alma e espírito. É porque nós temos o hábito de falar aquilo que nós estamos vendo. Mas a verdade é que o homem é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. E por que é tão sério isso? Porque a gente já sabe, biblicamente, o espírito está ligado ao Espírito de Deus, quando está. Quando está, por isso que a Bíblia diz que Deus é espírito, e Deus recebe a adoração dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, o homem é um espírito que possui uma alma, que é o centro das emoções. Como disse, o espírito, ele é semelhante a um amo, o senhor maior, a alma é como um mordomo, que serve. O corpo é o servo. Então, o que significa? Isso quer dizer que se o espírito dá uma ordem à alma, por sua vez a alma ao corpo. Mas não entendi isso, bispo. Olha o que acontece. Tem alguém que assistiu o meu culto de sexta-feira, que eu postei sexta-feira de manhã. Então, eu tenho o mesmo versículo aqui, só que eu vou fazer uma alteração, tá? Eu tenho o mesmo versículo e eu vou ler. Você já ouviu aquele versículo que tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, da carne e ostentação de bens? É o que existe no mundo hoje. Eu estava ensinando vocês, na sexta-feira, a gente aprender a distinguir algumas coisas. Saber separar algumas coisas para você não cair mais aonde muitos têm caído. Então, o que significa? Eu estava dizendo o seguinte, só para focar isso aqui, você ter um mínimo de discernimento disso. Deus pode provar pessoas? Deus prova? Sim ou não? Prova. Se Deus te prova, como Deus provou Abraão, como Deus provou Israel na travessia do deserto, porque Deus queria saber o que estava no coração deles, Deus prova. Quando você é provado e você passa na prova, você é aprovado. Então você recebe promoção, você vai ser promovido, ok? Então preste atenção. Deus tenta as pessoas? Nunca, porque tentação vem do tentador. Provação vem de Deus, tentação vem do tentador. Deus prova uma pessoa com pecado? Nunca. Então, como é que eu sei discernir para não cair? Envolve o pecado? É tentação. Envolve o que Deus reprova? É tentação. Se eu passo por uma tentação, se eu consigo resistir uma tentação, também existe promoção? Sim. Deus tenta? Não. Mas Deus pode permitir que o diabo tente? Sim. Jó foi tentado
E toda a situação de Jó foi por Satanás, com permissão. Agora, tão forte quanto a gente saber disso, é a gente saber, eu não vou usar essa referência, depois você vai lá, assiste o culto de sexta-feira, está postado. Tão forte você saber, é você saber que, se Deus não tenta, Tiago diz que Deus não tenta, ele não tenta ninguém. Então, o que pode acontecer com muitas pessoas, quando não tratado? Muitas pessoas que não tratam os seus maus desejos, diga a palavra, maus desejos. Então, os maus desejos precisam ser tratados, porque você pode também cair por conta dos seus maus desejos. E eu estou dando referências. Eu estou mostrando quando Davi caiu por mau desejo e quando Davi caiu por tentação de Satanás. Quando ele errou por tentação de Satanás. Agora, o que acontece com o mau desejo? O mau desejo é algo envolvendo a alma. Por que o senhor está entrando nesse tempo? Porque está ligado à alma, emoções. O mau desejo, o que o diabo vai fazer? Ele vai te pegar pelos maus desejos. Por isso que mau desejo tem que ser trabalhado. E aí é onde muitos, quando caem, são reprovados e atrasam anos da sua vida. Está claro isso? Sim ou não? Vai atrasar anos da vida. E vida você só tem essa. Você não pode brincar com ela, porque 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos de atraso é muita coisa, gente. É muita coisa para brincar. Sem contar que, num momento como esse, se eu estou sendo vencido por uma tentação, eu corro o risco de, num momento como esse, perder a minha salvação. Então, eu li, 1 João diz assim, porque o mundo oferece apenas desejo, diga comigo, intenso, por prazer físico, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para... Olha que coisa incrível, presta atenção. Hoje tem muitos pais aqui, levanta as mãos os pais. Olha aqui, ó. Eu estou vendo alguns senhores da cabecinha branca aqui. Muitas coisas que vocês ansiaram, desejaram, hoje estão num ferro velho. Muitas coisas que foram sonhos de vocês, hoje está jogado num ferro velho qualquer. Algumas coisas que foram sonhos de vocês nem existem mais. Olha como é sério isso. Por que é tão importante? Porque aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Vou mudar a tradução. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. Pode prestar atenção que o mundo corre atrás disso aqui, ó. A vida das pessoas vive em função disto. Único e exclusivamente disto. Não provém do Pai, mas do mundo. Porque todas essas, estou mudando a tradução, ó, porque todas estas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo. E estas coisas más e proibidas perecerão com ele. Diga comigo em voz alta, mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre.
Isso é lindo porque nem a morte tem poder sobre a vida da pessoa. Então, o espírito ele deve ser mais forte do que a alma, porque o espírito está ligado a Deus, enquanto a alma, ou seja, as emoções, ela tem que ser negada e subjugada, porque a alma, por que as pessoas geralmente fazem escolhas? A alma, os desejos da alma, uma alma que domina é mais forte do que o espírito, que é mais forte do que a carne, faz com que a pessoa faça escolhas da qual ela se arrepende. Se alguém quiser vir após mim, diga comigo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e cruz é a mortificação da carne. Cruz é mortificar a sua carne. Olha o que eu disse, está tão simples da gente entender. Eu poderia ter dado o título desse culto, Um Homem à Prova de Queda. Por quê? Espera aí, estou passando por uma luta intensa. Deixa eu analisar se essa situação é uma prova ou uma tentação. Prova. Quando Deus pediu algo desafiador a Abraão, Deus estava provando Abraão e por conta daquela prova, ele não negara a Deus o que Deus pediu. Então, o que Deus diz, por conta da tua atitude, do que você não negou a mim o que eu te pedi, eu te abençoarei grandissimamente. Promovido, abençoado eternamente, o Pai da fé. Tentação. Tem o pecado envolvido? Tem aquilo que Deus reprova? Foge. Por quê? Porque quando você cede à tentação, o tentador domina a sua vida. Aí você não tem mais controle dela. Não adianta a gente dizer assim, não, mas por que Deus está permitindo isso? Espera aí, a tentação vem, você não resiste à tentação. Você não tem alimentado o teu espírito, por teu espírito subjugar a sua alma e ter o domínio sobre o seu corpo. Você vai reclamar do quê? Tentar não é pecado. Tentação, se você foi tentado, você não está em pecado, porque você foi tentado. Diga, tentação não é pecado. Cair na tentação que é pecado. Ser tentado não é pecado. Eu fui tentado, eu pequei. Não, você não. Tentação não é pecado. O problema é quando você cai na tentação. Aí sim entra o pecado. Então, geralmente as pessoas elas são movidas por sentimentos porque a alma é dominante. O espírito é submisso e fraco. Muitos cristãos também têm vivido assim, com a alma forte e o espírito fraco. Alma forte e espírito fraco. Por que alma forte? Emoções fortes. Dominado pelas emoções. Dominado pelas vontades. E quando você é dominado pelas vontades, sua alma é forte, sua carne vai ser fraca. Ela vai subjugar a sua carne. E a carne, quando você não tem o domínio da sua carne, a carne te destrói. Porque é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e ostentação. É só isso. Você já viu que a carne é insaciável? Já viu? Sim ou não? Tudo que você dá a ela, se você não tiver o controle, ela quer mais. Ela não tem controle. Quanto mais come, mais quer comer. Quanto mais bebe, mais quer beber. Quanto mais peca, mais quer pecar. Quanto mais... É insaciável. É ou não é? Sim ou não? Mas os anjos do Senhor o chamou do céu. Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Ponto. Diga comigo, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa a você, presta atenção. Abraão, como é que chamava o filho de Abraão, gente? Isaac. Você sabe que ele esperou por Isaac por anos.
Ele desejou Isaac. Ele esperou Isaac, porque existia uma promessa muito grande em cima de Isaac. Isaac nasceu. Isaac foi crescendo. Em algum momento, Deus percebeu que Isaac tomou o coração de Abraão. Porque se você não tiver cuidado, a bênção toma o seu coração. A bênção assume o lugar de Deus na sua vida. Então, Deus não queria Isaac. Diga comigo, Deus não queria Isaac. Deus queria quem? Abraão. Ele não queria Isaac. Ele queria o coração de Abraão. Por isso ele provou Abraão. Então, Abraão não negou o que recebeu de Deus, que foi o filho amado e tão esperado. Não tomou o lugar de Deus. O que acontece, as pessoas esquecem que Abraão, quem deu a ele aquele filho, foi o Senhor, com um propósito. Diga assim, com um propósito. Deus só queria saber se Abraão era capaz de renunciar, porque eu sempre falo isso para você, tem níveis de fé. Diga assim, existem níveis de fé. Ele não precisou de um nível de fé para aguardar a promessa, mesmo ela parecendo ser impossível. Como é que um homem de quase 100 anos pode gerar um filho? Esse foi um nível de fé, certo? Ele recebeu. Mas maior do que a fé para receber é a fé para devolver. Diga, maior do que a fé para receber é a fé para devolver. Porque agora Deus provou. Espera aí, eu te dei, não dei? Quero ver se você é capaz de dar a mim de volta. E aqui, nessa entrega, é que foi definido quem seria Abraão, o propósito que Deus realizaria na vida dele e através da vida dele. O que acontece hoje? Olha aqui para mim, para eu falar para você o que acontece, ou já aconteceu com você, ou vai acontecer, ou você conhece alguém que aconteceu. O que nós aprendemos com isso? Você viu que o mundo e tudo que existe no mundo passa. Hoje, tudo que você sonha, amanhã será um ferro velho, amanhã será um monumento, ruínas. Tudo que você tem como desejo, sonho. Então, o que Deus nos ensina? Ame a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E qual é o segundo? O resto é resto. Então, seus bens não são as suas maiores riquezas, seu patrimônio não é a sua maior riqueza, num conto que você tem na conta bancária não é a sua maior riqueza, porque isso tudo vai passar. Para começar, você sabe que você não é nem seu, não vai ficar aí. Você vai partir, vai ficar aí, talvez seus filhos consigam manter, talvez não consigam manter. Que é o grande erro que as pessoas cometem. Tudo que há no mundo é cobiça dos olhos, cobiça da carne e ostentação de bens. Não, bispo, então o senhor está falando que a gente não pode? Não, não coloque o seu coração, tem um propósito nisso. Existe um propósito. Quando você estuda sobre José, quando você estuda sobre Davi, toda a grandeza desses homens, eles entenderam. Tem versículo que é claro, que eles entenderam que Deus estava abençoando por amor à nação, por amor a Israel, por amor ao seu povo. Tinha um propósito. Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, diga comigo, produzirá muitos novos grãos de trigo.
Aquele que amar a sua vida a perderá, mas aquele que desprezar sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quiser me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar aonde eu estou e me servir, o Pai o honrará. Estar aonde eu estou, se me servir, o Pai o honrará. O que Jesus estava mostrando? Essa primeira do grão de trigo, Jesus está falando dele mesmo. Imagine você, presta atenção. Hoje o que as pessoas correm? Atrás de fama, atrás de seguidores. Todo mundo quer ser popular. Todo mundo, você vê hoje o cara vale quantos seguidores ele tem, quanto de influência ele tem sobre pessoas. Imagine Jesus, aonde Jesus estava, Jesus já tinha dificuldade de andar na rua. Jesus já tinha dificuldades de andar na rua, porque onde ele estava, multidões o comprimiam. Às vezes ele tinha que se retirar, ele tinha que ir para lugares isolados, mas quando as pessoas descobriam que ele estava lá, ia 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000, multiplicação de pães e peixes, não é 5.000 pessoas não, é mais de 20.000 pessoas, porque fala de homens, fora mulheres e crianças. Tem estudiosos que afirmam que são cerca de 40.000 pessoas. Agora imagine se ele se deixa levar pela sua popularidade, pela sua fama, quantas pessoas me seguem, onde eu estou as pessoas estão. Não, ele teve que morrer para si, por conta que o propósito era muito maior do que aquele, era muito além daquele. E hoje, às vezes, as pessoas se intoxicam com muito menos. Então Jesus está falando sobre a necessidade de ir à cruz. Quer dizer, se o grão não morrer, eu preciso crucificar. A honra não é minha, a glória não é minha, porque é muito fácil a gente pegar a honra para nós. É verdade ou não é? Eu fiz, eu assei, eu cresci, eu tive uma ideia, eu tive uma tirada, eu sou bom, eu fiz curso, eu fiz treinamento, eu sou o cara, eu tinha só isso, agora eu tenho isso. Que bobeira, né? Se Deus não te sustentar, quando é amanhã cedo você não tem força para levantar, porque você não tem energia, não tem saúde para levantar. De vez em quando, um vírusinho, uma bactériazinha nos põe na cama. É verdade ou não é? De vez em quando, uma febre te deixa dias de cama. Se ele não abrir as portas e te favorecer, todas as portas se fecham para você. Que bobeira. Eu já falei sobre isso, e se você nunca prestou atenção nisso, preste. Quem são os homens mais ricos de 20 anos atrás? De 30 anos atrás? Sabe o que você vai descobrir? Que não são os mesmos de hoje, e muitos deles nem vivos estão. Já partiram. E alguns precocemente. Porque riqueza muda de mão. Riqueza não fica nas mesmas mãos. E todo mundo tem a oportunidade de honrar a Deus com as suas riquezas. E a Bíblia diz que Deus vai fazer isso, né? A Bíblia diz que Ele vai tirar. É dele. Eu passo, você passa. Meu avô foi super rico, meu avô já morreu. Os filhos estão tudo pobres. Tudo. As terras que eram do meu avô são de outros hoje. Está entendendo ou não? Então, o que a lucidez que nós precisamos ter?
Abraão foi testado, assim como o coração do jovem rico foi testado. Em uma única passagem que Deus pediu que a pessoa vendesse tudo e seguisse o Senhor, é a do jovem rico. Por que você acha? Senhor, religioso, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta. Primeira coisa, religioso não sabe, não tem nem certeza de vida eterna. Conhece os mandamentos? Sim, pratico desde a minha infância. Eu pratico desde a minha infância. Só que ele só foi até os 5 dos mandamentos. Ele só foi até os 5. Agora, os outros que envolvem salvação, generosidade, ele já não sabia mais. Então, o que Jesus encontrou naquele jovem? Ele não servia a Deus, ele servia a Mamon. Tanto que para alcançar a salvação, Deus sabia onde estava o coração dele. O Senhor falou, vai e vende tudo e me siga. Ele não falou para mais ninguém. Ele nunca mandou Abraão vender. Ele nunca mandou Davi vender. Ele não mandou outros venderem. Ele mandou o jovem porque o coração daquele jovem era a sua riqueza. E ele fracassou. Porque, para quem não sabe, esse jovem foi cotado para ser um dos discípulos do Senhor. Até para assumir o lugar de Judas. Mas ele perdeu. Então, muitas pessoas, quando são testadas na sua fidelidade por amor a Deus, são reprovadas, pois confiam ou temem nas perdas da vida. Quer dizer, se eu fizer, eu vou perder. Se eu fizer, eu estou tomando prejuízo. Espera aí, o meu prejuízo, o prejuízo que eu tenho é justamente por não honrar e colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Esse é o grande prejuízo. E nós somos testados nisso. Então, às vezes, Deus nos prova. Espera aí, onde está teu coração? Vamos lá, Abraão não temeu perder Isaac. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que ele acreditava que ainda que ele oferecesse, Deus restituiria. Isso é plena confiança. Isso é segurança. Mesmo que ele entregasse, a fé dele é que Deus devolveria. A Bíblia fala sobre isso. A alma não pode ser mais forte do que o espírito. Diga comigo, a alma não pode ser mais forte que o espírito. Ela precisa ser subjugada. Nós precisamos chegar ao ponto que o nosso relacionamento com Deus esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Gênesis 3, 11 e 13. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ao homem declarou: visto que você, diga comigo, visto que você deu ouvidos à sua mulher. Espera aí, presta atenção. O problema não é dar ouvido à mulher. O problema é você dar ouvido à mulher quando Deus falou com você o que você tem que fazer. Prestou atenção ou não? É maravilhoso ouvir a mulher. Eu não faço nada sem ouvir a minha. Agora, espera aí, eu tenho uma ordem clara do Senhor, eu tenho uma direção clara do Senhor, eu tenho direcionamentos claríssimos que Deus falou comigo. É igual há pouco tempo, só para ilustrar. Eu atendi
um casal que estava em muita dificuldade, muita dificuldade. Entrou no emaranhado de problema e a vida virou de ponta cabeça, endividado, está no fundo do poço. Aí, ela pega e vira para mim e diz assim: Deus falou que não era para fazer. Aí, eu falei para ele, mas aí ele insistiu, eu cedi. Agora a gente está. Eu falei: opa, volta aqui. Quem falou com você? Deus. Como é que você sabe que ele falou com você? Não, porque ele falou assim. Então acabou, você já perdeu a tua razão, não joga a culpa nele, porque se Deus falou com você e agora você voltou e deu ouvido a ele, então não reclama de nada, minha filha. Porque se Deus falasse comigo, igual você está falando que falou com você, eu viraria de ponta cabeça, mas não negaria, não passaria por cima de uma direção que Deus me deu. É pegar problema para a vida. Está entendendo ou não? Ou você é muito religiosa. Para o que te convém, Deus falou. Para o que não convém, Deus não falou, né? Porque se Deus fala com você, como é que você passa por cima de uma ordem do Senhor sabendo que vai dar errado? Deus fala: não faça, aí você vai e faz. Vai reclamar do quê? Vai culpar quem agora? Eu não posso culpar. Porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Ele não conseguiu dizer não a Eva. Ele sabia conscientemente que estava errado. Satanás induziu ao pecado ao se apoderar da vontade por meio de suas emoções. Por quê? Você sabe quem foi lá tentar? Quem foi lá tentar Eva? Satanás incorporado. Aí a vontade, a curiosidade, apresentou, falou. Agora, qual o problema? Que Adão sabia, porque Deus falou com Adão. Quem está entendendo, gente? Ô bispo, mas você está contando uma história? Não, eu estou contando a história que se repete todos os dias, meu filho. Está cheio de Adão e Eva perdendo o paraíso todos os dias. Vida maravilhosa, abençoada, desfrutando de paz, de alegria, de bênçãos, tudo fluido na vida, a terra dando tudo, dando o seu bem, e tem gente jogando a bênção fora todos os dias. Esse é o problema, a história se repete. Se você nunca leu isso em Eclesiastes, a história se repete. A história se repete, por isso que eu tenho que ficar com... Peraí, o que Deus falou comigo? O que Deus tem falado na sua palavra? O que Deus tem falado? Não vou, minha alma, minhas emoções, a vontade não vai dominar. Quando a mente é dominada pela emoção e o raciocínio é vencido pela afeição, o pecado é consumado. Espera aí, a afeição dele. E naquele momento, ele não teve coragem de falar não, porque quem deu para ele foi Eva. Ele devia ter falado não para Eva. E eu vou falar não por amor a nós. Porque não foi um que foi expulso, foi os dois. Está entendendo ou não? Então tem que ter alguém lúcido. Tem que ter alguém com discernimento. Não é não. Movida pela curiosidade e desobediência, trouxe morte espiritual para o homem. Você vê que o Senhor falou, né, que certamente morreria. Qual é a primeira morte? Espiritual. Eles morreram?
fisicamente? Não, mas morreu espiritualmente. A vida de Deus saiu quando a curiosidade humana entrou. O que nós estamos aprendendo com isso? Os Isaques e as Evas, diga comigo, Isaques e Evas têm sido mais importantes que Deus na vida de algumas pessoas. Os Isaques, as Evas, as bênçãos têm sido mais importantes. E não pode ser. Qual que é mais importante, gente? A bênção ou o abençoador? Quando você tem a bênção sem o abençoador, o que vai acontecer? Você vai perder a bênção. Quando você tem o abençoador, não para de jorrar a bênção. Está entendendo? Não para de jorrar a bênção. Abraão amou mais a Deus do que Isaque. Adão amou mais Eva do que a Deus. Abraão amou mais quem? A Deus. E Adão mais a Eva do que a Deus. Esse foi o problema. Antes eles tinham livre acesso, comunhão, intimidade com o Senhor. Depois da desobediência, a divisão passou a existir. Naquela noite, Jacó, Gênesis 32, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou, diga comigo, Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, diga comigo, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Olha, Jacó, ele representa aquele tipo de pessoa que não depende de Deus, passa a vida tentando alcançar tudo com as suas próprias forças e habilidades. Embora possa ter sucesso por um tempo, o preço pago é alto e a colheita é amarga. O que acontece? O próprio nome Jacó, se você, para quem não se lembra disso ou não sabe, o próprio nome Jacó é o quê? Enganador. Então, Jacó passou uma vida inteira tentando fazer do seu jeito, na força do seu braço, sendo o Jacó, o enganador. Aí Deus, ele até alcança um resultado, mas a bênção de Deus não estava sobre a vida dele. Aí chega um momento que a pessoa chega a um ponto, se não tomar a decisão de lutar pela mudança interior, espiritual. Por que não estava nada definido na vida dele? Você sabe que ele estava indo ao encontro com o irmão queria tirar a vida dele. Se Deus não abençoa ele, muda o nome dele, derrama a bênção dele, não estava nada seguro na vida dele, ele poderia perder a vida. Então, ele fica sozinho, aqui ele fica sozinho, ele enfrenta uma luta acirrada com Deus, sem a ajuda de ninguém, porque agora era a hora da mudança. Opa, peraí, diga comigo, uma luta acirrada com Deus, agora era a hora da mudança. Aí, ele saiu daquela luta com caráter transformado. O final da luta, o anjo tocou a coxa dele, deslocou a coxa dele, fazendo ele mancar para sempre. Ali ele foi mudado. Ali o caráter dele foi mudado.
Ali o Jacó, o enganador, deixou de ser Jacó e se transformou no Israel, no campeão com Deus, construindo uma história linda. Então o que isso nos ensina? Enquanto não formos capazes de ferir a nossa carne, de entrar nessa luta por amor a Cristo, sem negar a Cristo, enquanto nós não passarmos por essa transformação, peraí, eu vou rasgar a minha carne será ferida, mas o que vai prevalecer, eu quero a mudança do meu caráter, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero Deus na minha vida. Nós não chegamos lá. Por quê? A carne precisa ser ferida. Sabe o que significa a circuncisão hoje? O que era a circuncisão no passado? Um corte na carne. Era uma aliança com Deus. Diga a palavra circuncisão. O que significava a circuncisão? Era um corte, tipo uma operação de fimose no homem, um corte na carne do homem como símbolo da aliança. Purificação, vocês vão ter uma marca, que vocês temem a Deus, têm uma aliança com Deus, então nós vamos fazer esse corte na carne. Jacó, para deixar de ser Jacó enganador e se tornar Israel campeão com Deus, ele teve que lutar com Deus, lutou pela mudança, teve esse deslocamento na carne, que doeu, mas nasceu o Israel. Todo mundo tem um pouquinho de Jacó aí dentro. E esse pouco de Jacó trava a tua vida. Jacó é o quê? Ele lutou, não quero ser enganador mais. Até porque Jacó enganou, e quantas vezes ele foi enganado? 10 vezes. 10 vezes. Espera aí, será que não houve um momento que o cara falou assim, mas até quando eu vou continuar sendo enganado? E ainda, mesmo depois de Deus abençoando, corre o risco dele atravessar o vale, atravessar o Jaboque e chegar do outro lado e ainda perder tudo, porque o irmão estava lá esperando ele prontinho para ser vingado dos anos, que estava esperando por vingança. Se não é nesse momento Deus abençoar e mandar um anjo lá e falar assim, ó, não toca, não fala nem bem nem mal dele, não toca em Jacó. Foi o anjo que colocou temor lá. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido o Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometeram aos antepassados que nos daria, terra aonde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos. Diga comigo, em lugar dele colocou os seus filhos. E estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Os meninos que nasceram na travessia do deserto não haviam sido circuncidados. O que quer dizer isso, bispo? A gente não faz isso mais? Claro que faz. Olha para esse homem que está do teu lado e fala assim, você não circuncidou ainda? Espera aí que eu vou mandar buscar uma faca ali para circuncidar agora. Só que agora, a circuncisão, aonde é? No coração. Ela continua.
mas agora é a circuncisão do coração. É a circuncisão, é o corte na carne. É o corte mostrando, Senhor, essa carne não me domina. Essa carne, ela está submissa à tua autoridade. Ela não tem poder sobre mim. Depois que a nação inteira, leia em voz alta, por favor. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, diga comigo, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar chama-se, ou se chama Gilgal. O que significa? Antes de entrar na terra prometida, teve que circuncidar. Eles não podiam entrar na terra prometida sem a circuncisão, sem essa purificação, sem esse ato de aliança com Deus. Às vezes a gente fala assim, quando que eu vou entrar na minha terra prometida? Deixa Deus circuncidar. Circuncide o coração. Faz o corte na carne. Estou tirando isso da minha carne. Estou tirando isso da minha vida. Porque o que importa para mim é a vontade do meu Deus. É aquele corte que eu fiz de terça-feira passada aqui. Eu não quero para o céu. Eu vou com a minha família. Olha que coisa linda. Eu vou levar toda a minha família. Não vou somente eu. Eu quero que a minha família toda esteja comigo na glória. Que coisa gloriosa, né? Imagine você, espera aí, o que tem de mais rico? Você e sua família salva. Você e seus filhos. Para pensar que alegria ter um pai de saber que eu estou sendo salvo, mas meus filhos vão para o inferno. Tem alguma alegria nisso? Tem algum prazer nisso? Pelo amor de Deus, quanto vale a salvação da sua família? Quanto vale a salvação dos seus filhos? Não importa quanto você deixe de patrimônio para eles, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa? A sua alma. Coisa mais rica que você pode deixar para os seus é essa herança de fé, esses ensinamentos de fé. Eu vou para o céu, mas a minha família vai comigo. Fale isso, coloque isso no teu coração. Nenhum dos meus vão se perder. Romanos 2,29, diga comigo, é circuncisão, diga comigo, é a pelo Espírito. Circuncisão do coração, essa aliança com Deus, esse corte na minha carne que me coloca em aliança com Deus. Senhor, eu tenho um coração circuncidado. Meu coração é circuncidado, Senhor. Eu tenho essa marca dentro de mim, que eu pertenço ao Senhor. A carne, ela precisa ser ferida, suas vontades, desejos e emoções precisam ser negados. Por quê? Porque se ela não for, ela te destrói. Estou terminando. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, fazendo o quê? Presta atenção nisso aqui. Marta, porém, diga comigo, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta,
Diga comigo, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, lê você. Maria e uma apenas é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa ninguém pode tirar dela. O cristão Marta acha que o cristão Maria está errado. O cristão Marta vai dizer assim: Maria não sai da igreja, Maria não para, Maria só quer estar na igreja orando, buscando, ouvindo a palavra, ter uma necessidade. Não, a vida não é só isso. Tem crentes Marta e tem crentes Maria, meu filho. Agora, a correria de Marta não vai acabar nunca e vai correr atrás do rabo. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo, né? Fica. Vai estar doido esse bicho. E não para. E o que ele acha? Nada. Porque no final da vida é isso. Enquanto Maria, o que está sendo colocado dentro dela, ninguém pode tirar dela. Ninguém. Então, o cristão Marta, ele está sempre ocupado com muitas coisas, envolvido com as bênçãos que Deus lhe deu, seus próprios interesses e até afazeres do mundo. Ele não para. Pudesse colocar lá o seu perfil ocupado. Parece engraçado, mas chega uma hora que Deus te para, você sabe disso, não? Você não tem mais tempo para mais nada. Todo mundo passa por esse processo. Louvado seja Deus por ele. Por quê? Porque o que Jesus ensina? Se os seus anos, se você for um crente Marta, seus anos não serão contabilizados. Você sabia que biblicamente tem alguns anos que não estão registrados na Bíblia? Você sabia que biblicamente, quando você vai buscar a história cronologicamente, o tempo de desobediência de Israel não se computa no tempo? Você sabia disso ou não? Não, tem muita gente que não sabia. Tem um tempo que a conta não fecha. E quando você vai estudar a Bíblia e busca, que é todos os anos da desobediência, quando você vai lá para Juízes e vê os anos de desobediências, você encontra o tempo perdido lá, no tempo de desobediência deles. Significa o quê? Que não é contabilizado o nosso tempo de desobediência. No seu galardão, na sua recompensa, só contabiliza-se o tempo da obediência, da fidelidade. Olha como é sério isso. Às vezes a pessoa fala assim, louvado seja Deus, 50 anos que eu aceitei Jesus. Vamos apurar esse tempo, vamos ver realmente na hora de realmente servindo, na fidelidade, se doando, se entregando. Quando chega lá, fala, foi só 5. E olha lá. Isso é muito sério. É muito sério. Os últimos serão os. Por isso que tem muita gente que acha, estou há tanto tempo, e outros chegando e passando na frente, vai embora. Porque é muito sério isso. Às vezes a gente está por tempo, faz tanto tempo que eu aceitei Jesus, conhece a palavra de ponta a ponta. Onde está escrito que você vai ter recompensa por isso? Não é o que você sabe, é o que você faz. Não é quanto conhecimento você tem, é quanto você pratica. É o quanto você obedece.
são o que você fez. Por isso que está lá, ó. Se você nunca leu as 7 igrejas do Apocalipse, vai lá que você vai ver assim, ó, conheça as suas obras. Todas elas estão contabilizadas. Conheça as suas obras. Por isso que nós não podemos perder mais tempo, gente. Está entendendo ou não? Nós não podemos perder mais tempo. Se eu perguntar, eu estou vendo muitos anciãos aqui hoje, senhores. Se eu conversar com esses senhores, a gente vai ver que os valores deles mudaram. Os valores deles mudaram. Não são mais os valores de quando tinha 20 anos. A cabeça vai mudando, vai ficando só o que importa. Só o que importa. Tempo de qualidade com a família, tempo servindo a Deus. Fica só o que importa. Se pudesse voltar atrás, muita gente ia fazer muitas coisas diferentes. Não é verdade? Sim ou não? É igual aquela historinha. É igual aquela historinha que eu contei uma vez aqui, segunda-feira. O cara está lá vendo o empresário, chega na praia, está vendo o senhorzinho lá pescando, gostoso, lançando a rede dele e tal. E viu que ele tinha habilidade para pesca e tal. E aí pegou, como ele está naquela empolgação de empreendedor dele, pega e chama o senhor e fala assim: você sabia? Estou vendo que o senhor tem habilidade, viu? O senhor é habilidoso. Por que o senhor não contrata algumas pessoas aí, trabalha, ensina a sua técnica para o pessoal e contrata mais, compra mais uns 2, 3 barcos e tal, e começa a ampliar a sua pesca? Mas e daí? Não, porque aí o senhor vai entrar uma receita muito maior, o senhor vai começar a faturar, tá. E depois? O senhor vai crescer ainda mais, daqui a pouco o senhor está exportando. O senhor está exportando, mandando para tudo quanto é lugar aí, faturando. E depois? Ele falou, depois, quando chegar no final da vida, o senhor está sossegado, o senhor estava aí, pode estar relaxando, pescando. Ele falou, o que você acha que eu estou fazendo? Entendeu? Precisa dar essa volta toda para começar a curtir hoje, meu filho. Não é verdade? Precisa dar esse contorno, essa coisa. Não, vou viver hoje, quero curtir hoje. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Lucas 14. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete, um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Diga comigo assim, ó. Mas eles começaram, um por um, a apresentar. O que está escrito ali? Quem está contando essa parábola? Jesus. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. O outro ainda disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Me desculpe. Aí a gente já sabe aonde termina essa leitura. A leitura termina assim: sai pelos caminhos, pelos valados, pelos becos, busque os cegos, os mancos, os aleijados, busque quem precisa e traga, porque nenhum desses que foram convidados desfrutará do meu banquete.
Todas as vezes que eu leio essa passagem, ela me gela, porque alguém que foi convidado muito especial deixou de ser convidado especial. Algumas pessoas que eram especiais, privilegiados, por conta das suas desculpas. Se nós não conseguimos conciliar o relacionamento com Deus, com as bênçãos que Ele nos deu, nós precisamos tomar uma decisão hoje. É o mesmo princípio, filho. É o mesmo princípio que acontece hoje. Às vezes eu lido muito com isso e eu falo. Às vezes a gente tem uma correria, vive uma vida tão corrida. Eu falo isso com base na minha própria história, tá? Na minha própria história. Meu pai corria. Meu pai ficava 60, 90, 120 dias fora, ausente, porque ele estava sempre formando fazenda, ampliando, conquistando patrimônio, sempre crescendo cada vez mais, e sempre a palavra era para deixar um futuro melhor para vocês. Estou conquistando um futuro melhor para vocês. Eu senti muita falta do meu pai, chorei muito por ausência do meu pai, porque eu queria a presença do meu pai comigo. No final, ele perdeu todo o patrimônio, ele não me deixou nada, porque ele não tinha a bênção do Senhor, eu não herdei absolutamente nada, e os melhores anos da minha vida, eu não tive o meu pai comigo. Então, a pergunta, ela deveria ser, né? Às vezes a gente diz assim, não, estou lutando, estou correndo, estou trabalhando e tal, porque eu quero deixar para vocês. Pergunte se é isso que realmente eles querem. Pergunte se realmente é isso que importa. Porque a gente vai chegar a uma conclusão, e na verdade é mais uma vaidade nossa. Hoje eu não abro mão de estar com eles, os meus momentos mais especiais são com eles, e abro mão de qualquer coisa para estar com eles. De qualquer coisa, porque esta é a minha verdadeira riqueza. Isso é a experiência que eu tiro da experiência que eu vivi lá e hoje estou vivendo aqui. O que acontece aqui? Tantas desculpas e a gente não tem tempo para gastar num relacionamento com o nosso Criador. Que o que Ele está, as coisas que Ele está nos abençoando, a verdade é que na bênção dEle, se você nunca leu Provérbios 10, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não é enriquecer e deixar um rastro de dor. É enriquecer sem dor, na bênção do Senhor. O que o Senhor disse? Tem um banquete sendo preparado para nós, que eu acredito que já está pronto. E todos os dias o Senhor tem nos preparado um banquete especial, que alimenta a nossa alma. Se você não prestou atenção, o texto diz felizes. Felizes são esses que se assentam na mesa. Porque tem muitas pessoas que estão infelizes, se assentando nas mesas erradas, priorizando a coisa errada. Desfrutar dessa mesa é que vai trazer felicidade a você. Porque nunca se esqueça que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, ela sai todos os dias. Não é procedeu, procede. Então, essa pessoa que está nessa mesa, ela enxerga o futuro com um sorriso, ela crê que há a possibilidade de viver uma vida plena a despeito de tudo. Ela tem, e diz assim ao 14 para fechar, eu lhes digo, diga comigo, nenhum daqueles que foram convidados, lê lá,
vai provar do banquete. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem está entendendo? Que Deus nos guarde disso. Por isso que a verdadeira felicidade está nesse relacionamento para com Deus. A verdadeira felicidade está a sentar à mesa do Senhor. A verdadeira felicidade está mostrando a Deus: eu não posso ser como Abraão, eu preciso ser como Abraão, que mostrei a Deus aonde está o meu coração não está em Isaac, meu coração está no Senhor. Eu não posso ser um Adão que mostra que Eva tem mais peso na minha vida do que o Senhor. Então vou fazer a vontade de Eva e não a vontade do Senhor. Eu preciso ser o Jacó que, ainda que o corte na carne, mas eu estou abençoado, eu sou um campeão com Deus. Eu vou mancar, mas a história mudou. O patriarca, o pai das 12 tribos, o campeão com Deus, que ganhou, a nação ganhou o seu nome. Como chama a nação? Ganhou o seu nome. Não, a nação não chama Jacó, a nação chama Israel. Porque lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Eu tenho que ser essa geração nova, que antes de sair do deserto, diga assim essa palavra: antes de sair do deserto, estou circuncidando. Quer dizer, quando você passa pela circuncisão, quando eles foram circuncidados, o Senhor falou assim: hoje eu removi a humilhação de vocês. Acabou, vocês estão prontos, vamos entrar para uma nova fase. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito, segura no seu coração e feche os seus olhos. Com seus olhos fechados, tem uma mensagem linda aqui para nós. Fortalece o teu espírito, que o teu espírito governe a tua alma. A alma é a mente, a vontade e a emoção. A vontade é responsável pela decisão. A mente é responsável pelo pensamento e a emoção pelo afeto. A alma é o centro das emoções. Então tenha um espírito forte que governa a sua alma, as suas vontades, as suas emoções, que consequentemente governa o seu corpo. Seja um Abraão que foi amigo de Deus, que mostre a Deus: não, a bênção que o Senhor me deu, a coisa mais importante na minha vida, não é o Isaac, é o Senhor. Não é o Isaac, é o Senhor. Não seja um Adão que, mesmo sabendo, Deus falando com você, e você sabendo que está errado, mas decide desobedecer a Deus e ouvir Eva. Seja um Jacó que luta com Deus, que não abre mão da bênção de Deus, que diz: eu quero a tua bênção, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não aceito mais ser Jacó. Eu não aceito ser um enganador, um defraudador. Eu não aceito dentro de mim esse homem que ainda não tem o caráter, essa mulher que ainda não tem o caráter do Senhor.
Eu quero ser um Israel. Eu quero ser esse campeão, quero meu nome mudado, quero a minha história mudada. Quer entrar na terra prometida? Josué e Caleb. Caleb, aos 85 anos, entrou na terra prometida com o vigor dos 40. Espírito jovem. Parecia tarde, mas não foi tarde. Ele entrou, ele possuiu a terra prometida, mesmo parecendo que havia passado a hora. Quer entrar na sua terra prometida? Circuncide o seu coração. Faz o corte nele aí. E diga: eu estou fazendo uma aliança com Deus. Eu estou fazendo uma aliança com Deus. E é uma aliança definitiva, sem volta. Porque eu quero pisar minha terra prometida. Eu quero pisar minha terra prometida. Fala com Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, gente? Você pode dizer a Deus: Senhor, eu até hoje, eu tenho sido o crente, o cristão, Marta, ocupado, correria. E não está chegando a lugar nenhum. Tome a decisão hoje. Eu quero sentar aos seus pés, Senhor. Eu quero a partir de hoje ser o crente Maria, porque o Senhor disse que uma coisa importa, e aquilo que estava entrando em Maria, ninguém ia tirar dela. Ninguém ia tirar dela. E aquilo que Deus vai colocar a você, aquilo que Deus vai dar a você, ninguém vai tirar de você. Seja como o Israel. Circuncide hoje o seu coração. E Deus vai remover a humilhação da sua vida. Circuncide o seu coração, faça um corte na sua carne, e Deus vai tirar a humilhação, Deus vai tirar a vergonha, Deus vai tirar a dor, Deus vai entrar com esse processo de restauração e restituição à tua vida. Faz o corte da sua carne e diga: vai doer, mas eu estou cortando isso da minha vida. Vai doer, mas eu estou tirando isso da minha vida. Vai doer, mas eu estou fazendo esse corte porque eu quero entrar na terra prometida. Eu quero viver as promessas que o Senhor tem comigo, Senhor. Eu quero viver as promessas que o Senhor tem comigo. Faz isso hoje. Você só tem essa vida, não atrasa, não deixa passar mais um ano. Não deixa passar mais um ano perdido, mais um ano parado no mesmo lugar, mais um ano. Felizes. Quantas pessoas, a causa da infelicidade, a causa da frustração, é porque não está sentado à mesa certa, não está gastando tempo para sentar à mesa. Deus tem um banquete para você, Deus tem um banquete todos os dias para você, Deus tem te chamado para esse banquete. Felizes. A santidade que move o Senhor. Felizes. Lugar mais alto. Ele diz: feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus. Sonhos de uma vida. O reino de Deus é onde Deus tem o seu governo. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui? Muitos estão infelizes, muitos estão frustrados, muitos estão... É como se nada tivesse sentido para você, nada tivesse propósito para você. E o Espírito Santo diz:
Felizes será aquele que comer no banquete do reino. Então ele está dizendo: para de dar desculpas. Para, estou corrido demais, estou tarefado demais, estou ocupado demais. Para, porque isso está te deixando frustrado, isso está te deixando cansado, isso está te deixando infeliz, porque você está se ocupando com tantas coisas. E quando o Senhor disse uma importa, Deus tem um banquete especial preparado para você. Deus tem um banquete especial preparado para a tua vida, um banquete mais do que especial. E a alegria vai entrar, a satisfação vai entrar, o prazer vai entrar. Então fala: não, Senhor, eu estou fazendo esse corte hoje, eu estou fazendo esse corte hoje na minha carne. Hoje, meu Pai, eu saio daqui para ser Maria e deixar de ser Marta. Hoje eu saio daqui como Israel e não como Jacó mais. Hoje eu saio daqui como Abraão. Hoje eu saio daqui com a minha carne circuncidada. Hoje eu saio daqui, hoje eu estou fazendo esse corte que precisa ser feito para viver tudo isso que o Senhor tem para mim. Aleluia. Tiver que mudar, fala. Quero agradar a ti. É você. Quero adorar a ti. É você. E não importa o preço. É você. Que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui. Aleluia. Dentro de mim. Cheia está. Liberta a tua alma hoje. O tema hoje é libertação da alma. Liberta a tua alma hoje para viver a glória de Deus. Fortalece o teu espírito em Deus. Deus tem coisas incríveis, lindas, maravilhosas preparadas para você. Deus tem promessas extraordinárias preparadas para você. Venha, meu filho, eu tenho um banquete para você. Venha, meu filho, eu tenho um banquete para você. Vem, meu filho, eu tenho um banquete para você. Se assenta à minha mesa. Se assenta à minha mesa. Eu tenho um banquete. Aleluia. Aleluia. Toma essa decisão aqui agora. Toma essa decisão. Aleluia. Você sabe que você pode tomar uma decisão aqui hoje. E hoje Deus começar a remover a vergonha, a humilhação. E hoje você começa a ser preparado para entrar na tua terra prometida. Começa agora, nessa semana, viver coisas novas. Essa semana viver o glorioso, o extraordinário que Deus tem para você. Essa semana, aleluia. Fala com Deus. Fala com Deus. A terra inteira está tomada da glória dele. E às vezes a terra estando cheia da glória do Senhor, muitos estão vazios, frustrados, infelizes. Mas a terra está cheia da glória dele. A terra está cheia da glória dele. Eu quero te adorar, Senhor. Diga ao Espírito Santo: me ajuda a colocar minha casa em ordem. Me ajuda a colocar minha vida espiritual em ordem. Me ajuda, Espírito Santo. Aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar. Aleluia. Quero agradar a ti. Quero adorar a ti. Não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença. Eu declaro, aqui dentro de mim. Eu declaro. E não importa. Toca corações.
Que decisões sejam mudadas. Quero agradar a ti. Decisões, Senhor. Decisões. Que mudanças incríveis aconteçam. Que transformações incríveis aconteçam. Que vasos estejam sendo quebrados e vasos novos estejam sendo construídos, como nós ouvimos sexta-feira. Não abra os seus olhos, deixa eu dizer uma coisa a você. Sexta-feira a bispa falou uma coisa muito forte aqui. Que de tempos em tempos nós precisamos passar por esse processo de renovo, da quebra do vaso para a reconstrução de um vaso novo. Porque o vaso novo, ele vem com a capacidade maior. Ele vem com a capacidade de receber uma unção maior, bênçãos maiores, poder maior. Não é simplesmente um vaso novo, é simplesmente um vaso com a capacidade maior, um vaso que suporta mais, um vaso que Deus pode encher mais, um vaso que Deus pode confiar mais, colocar coisas maiores. Por isso que nós precisamos passar por esse processo. Às vezes um vaso, a gente ainda está naquela condição de um vaso tão pequeno que não cabe quase nada. Se Deus derramar um pouco mais, vai arrebentar. Mas deixa Deus fazer de você um vaso novo, um vaso maior, para comportar mais unção, para comportar mais bênção. Deixa ele fazer isso. Diga a ele: eu estou aqui, Senhor, eu me coloco nas mãos do oleiro. Eu me coloco nas mãos do oleiro para ser esse vaso que o Senhor vai refazer com uma capacidade maior, com uma estrutura maior, com uma beleza maior, com uma unção maior. Aleluia. Diga a ele: deixa ele te refazer. Deixa ele te refazer. Eu quero ser esse vaso, Senhor. Eu quero ser esse vaso com uma unção maior. Eu quero esse vaso que tem capacidade para que o Senhor possa derramar muito mais, uma unção maior, um poder maior, bênçãos maiores. Como tu és, Jesus. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ah, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero. A partir de mim do altar, eu quero, Senhor. A partir da minha vida no altar, eu quero, Senhor. A partir da minha vida. Aleluia. Aleluia. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Santo, santo, santo és o Senhor. Deixa Ele te refazer. O que Ele tem para você é uma glória maior. O que Ele tem para você é uma unção maior. São bênçãos maiores. Agora o mesmo vaso não dá. Aleluia. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Diga a Ele: ainda que doa, eu quero ser mudado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Ainda vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro.
Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, ainda que doa, eu quero ser. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, ainda que doa, vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu, me refaz, me refaz, Ah, me refaz. me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz, me refaz, me refaz. Eu estou aqui. Faça a obra. Toca onde só o Senhor pode. Me refaz, Refaça, Senhor. Aleluia. me ensina a ser como tu és, Jesus. Diga, eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso como um vaso nas mãos do oleiro. nas mãos do oleiro. Diga, pega a minha vida, Senhor. Pegue a minha vida. Diga, e me faça de novo. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Diga, eu quero ser. Eu quero ser Um vaso novo. um vaso novo. Faça essa obra agora, Senhor. Faça a obra que só o Senhor pode fazer. Eu peço, meu Pai, como disse, a partir de mim nesse altar. Sim, nós precisamos, Senhor, passar por esse processo para sermos um vaso maior, melhor, que comporta mais unção, que comporta mais poder, que comporta mais o peso, Senhor, da unção que o Senhor quer derramar. Então, faça. Eis-nos aqui para passar pelo processo. Eis-nos aqui, Senhor, para ser moldados. Eis-nos aqui, Senhor. Toca corações. Faça essa obra que só o Senhor pode fazer. Eu quero, Senhor. Eu quero. Porque eu quero, com a minha casa, com a minha família, com a minha igreja, sentar à tua mesa. Sentar à tua mesa. Desfrutar do banquete que o Senhor tem para nós. Aleluia. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Deixa ele trabalhar aonde só ele pode. Troca corações. Faça o corte. Circuncide o seu coração. Corta o que tem que cortar, tira o que tem que tirar. Aleluia. Diga a ele. Pegue a minha vida E me faça de novo. e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero
Diga. Eu quero ser Um vaso novo. vaso novo. Vai lá, Espírito Santo. Faz a obra que só o Senhor pode fazer, Senhor. Faça, Senhor. Vai aonde só o Senhor pode ir. Toca aonde só o Senhor pode tocar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para nos derramar diante do Senhor. Nos derramar nesse altar, Senhor. Que nenhum de nós venhamos sair daqui para ser as mesmas pessoas. Que nenhum de nós venhamos sair daqui para ser o mesmo homem. O mesmo caráter, a mesma natureza, a mesma personalidade. Faz essa obra, Senhor. Sinta Ele moldando teu caráter. Sinta Ele mudando o teu caráter. Sinta Ele colocando o caráter dele em você. Oh, aleluia. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado nessa manhã. Saia daqui para ser um novo homem, uma nova mulher. Saia daqui para ser a Maria, o Abraão. Saia daqui para ser o Israel. Saia daqui como uma geração nova circuncidada. Poderoso Deus. Porque se você estiver sendo circuncidado aqui hoje, Poderoso Deus. Deus está removendo a vergonha. Deus está removendo a humilhação. Poderoso Deus. E você vai entrar na terra prometida. Minha alma anseia Aleluia. por ti. Louvado, adorado seja o teu nome, Senhor. Ah, nós temos sede de ti. Ah, como nós temos fome de ti, Senhor. Poderoso Deus, como eu quero Aleluia. te. Sinta a presença dele. Poderoso Deus, Sinta a presença dele. minha alma anseia Sinta a presença dele. por ti. Aleluia. Diga a ele: eu estou aqui, Senhor. Poderoso Deus, Eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti. Meu coração grita pelo Senhor. Minha alma grita pelo Senhor. eu tenho sede de ti. Aleluia. Poderoso Deus, Minha alma anseia. alma anseia por ti. Poderoso Deus, Receba aleluia. a presença, receba a unção, receba o Espírito Santo na sua vida. Receba o Espírito que molda o teu caráter, a tua natureza, que molda a tua fé. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. É a coisa mais incrível que tem. Minha alma anseia É a presença dele. por ti. Receba a presença dele mudando, te transformando, mudando a tua mente, mudando o teu coração, fazendo de você
um vaso novo, um homem novo, uma mulher nova. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Minha alma Anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Quem já pisou no Santo do Santo. Santo dos Santos, em outro lugar. Seja abençoado nessa manhã. Não sabe viver. Seja transformado nessa manhã. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Lindo, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Visita a tua igreja, Senhor. Visita o teu povo, Senhor. Visita. Aleluia. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Aleluia. Diga a Ele. Santo, 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 Santo. Ele é santo, Ele é santo, Santo. Diga. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar? Não sabe, não sabe. Ele não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar? Adorar. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos e o seu propósito. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero profetizar que você saia daqui hoje como um vaso novo. Um vaso maior. Um vaso muito melhor. Que tenha a capacidade para que Deus possa encher com muito mais unção, poder, que tem estrutura para Deus derramar muito mais bênção sobre a tua vida. Que você saia daqui com caráter transformado para ser um Israel, um campeão. Que você saia daqui como Maria, que o que importa é o que importa de verdade. Que aquilo que Deus vai derramar sobre você, ninguém pode tirar de você. Que você saia como um Abraão, mostrando que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Que você saia com a sua carne e o seu coração circuncidado. Porque Deus, para os circuncidados, o Senhor está removendo a humilhação da sua vida, a vergonha.
e você começa a entrar na sua terra prometida. O tempo da conquista, de maior crescimento da sua vida. Eu abençoo o teu propósito 52 dias. E eu declaro esse tempo de restauração, de restituição, de resgate na sua vida. Eu profetizo que tudo que você colocou nesse propósito, Deus não vai fazer só o que você colocou. Deus vai fazer muito mais do que você colocou. Porque Ele é aquele que nos surpreende. É aquele que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu abençoo a tua vida. Receba essa unção. Receba essa bênção. Receba em nome do Senhor Jesus. E que essa manhã seja um divisor de águas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Dê para Jesus uma salva de palmas. Senhor